Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e hoje eu quero falar aqui sobre deixar ir e posicionamento, né? Vou tentar trazer algumas histórias com o meu deserto, para os irmãos poderem entender, e se eu lembrar também algo que seja de alguém que eu acompanhei, que eu não exponha a tantas pessoas, eu também vou colocar aqui para os irmãos um pouquinho de prática, né? Porque eu vejo que muitas pessoas ainda têm essa falta de entendimento com deixar ir e posicionamento. Irmãos, vou fazer aqui uma ilustração para os irmãos, porque eu acho interessante, né? A gente aprender um pouco sobre as coisas. Nós fomos para o casamento tão despreparado que a gente transformou o casamento numa guerra. Nós entramos no deserto pela despreparo no casamento. Então, quando eu estou no deserto, é um tempo de preparação. Não é ruim, né? Nós que ficamos potencializando isso de maneira que parece ruim. Na verdade, o Senhor está querendo transformar a nós e ao nosso cônjuge. Quem foi também o Senhor quer transformar? Principalmente quem foi, quando eu também sustento a palavra de Filemon, de Paulo para Filemon, né? Então, assim, vamos pensar aqui um pouquinho. Uma vez eu vi uma entrevista de um jogador de futebol famoso brasileiro, se eu não me engano, ele chama Zé Roberto. E ele disse assim, né, que ele jogou futebol até os 40 e poucos anos, e o rendimento dele, quando ele ia ali antes do jogo, os médicos iam examinar, falava que ele estava melhor preparado até que muitos jogadores mais jovens do que ele, de 20 anos. E ele disse o seguinte, que quando ele decidiu ter uma carreira profissional, ele entendeu que o corpo dele era o principal meio de trabalho, então ele precisava cuidar daquele corpo. Ele falou quantas vezes depois da janta, enquanto a molecada, ele mesmo sendo moleque, né, ele se colocando também naquela posição, a molecada ia jogar pimbolim, porque os clubes são bem preparados para isso, ficar no celular, eu ia estudar o meu adversário. E depois que eu estudava o meu adversário, quando todo mundo já acabava aquela brincadeira, eu chegava lá no meu companheiro, que a gente ali dava os passes juntos, e eu explicava para ele quem eram os nossos adversários e como era a nossa técnica de jogo. Eu não precisava ficar esperando o técnico falar para mim, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Não, eu me preparava para isso. E, além de tudo, eu cuidava do meu corpo. Então, ele explica que ele fala de um choque térmico que ele dava no músculo dele, ele fala dos exercícios físicos, e quando ele foi jogar na Europa, ele queria jogar num clube muito importante, mas aí ele via que os europeus tinham uma potência bem mais alta do que a dele, então ele começou a perguntar o que os europeus faziam. Então os europeus, ao invés de descansar, eles estavam se preparando fisicamente, então, por exemplo, sempre tentando bater o último tempo que eles tinham feito em quadra, mas ali no treinamento. Então ele percebia que os europeus não estavam indo para as baladas, né, igual o brasileiro, ele disse. O europeu estava indo se preparar, estava indo para a academia, estava com personal trainer só para ele, para poder preparar ele. Exatamente é isso aqui, meus irmãos. Você quer ter vitória, você tem que fazer aquilo que os campeões fazem. E todo testemunho de casamento, ou a grande maioria deles, eu nunca tive muita paciência, apesar de ter ouvido muitos, mas eu nunca tive muita paciência porque eu ficava vendo que a pessoa muitas vezes estava falando muito do problema e eu queria entender qual era a solução. Qual é a solução? Como é que você fez para sair do deserto? Até que eu comecei a encontrar aqueles testemunhos que a pessoa falou assim, gente, eu tive que mudar. Eu percebi que eu precisava mudar. Então, Deus permite o tempo da separação, lá na carta de Paulo a Filemons, Paulo diz, né? Recebe de volta, porque foi necessário a separação para a transformação, para que agora, com a volta, seja para sempre. Só que se eu fiquei no deserto só chorando, só me lamentando e não mudei nada, o que acontece quando o meu cônjuge volta? Então, por que a gente fica dando tanta volta no deserto? Porque a gente não entendeu o propósito do deserto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar ir. E o deixar ir, ele está lá na palavra do Senhor, em 1 Coríntios 7, aonde diz assim, lá no 15, né? Não vou ler o anterior, mas vou ler a partir do 15, que diz assim,
Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus tem vos chamados à paz. Então, ou seja, deixa aí, solta. Essa imagem que eu coloquei aí como capa do vídeo é para realmente mostrar para vocês que muitas vezes nós estamos tão apegados ao problema que a gente não consegue soltar. E aí a gente vai lá em Salmo 55, que diz assim: lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, por que está tão abalado no deserto? Porque está agarrado ao problema. Eu, por exemplo, quando eu ouvi os primeiros vídeos, comecei a ouvir as pessoas falar, tem que deixar ir, tem que deixar ir. E aí eu olhava, Senhor, o que é o deixar ir? Me ensina, me capacita, eu quero deixar ir, Senhor, eu solto, Senhor, e eu não sabia o que fazer. E ali o Espírito Santo vai me ensinando. Irmãos, quando a pessoa sai de casa, ela perdeu a visão do casamento. Aquele relacionamento já não faz o menor sentido. Quando ela se envolve com outra pessoa, então aí piorou. Então, você ficar tentando trazer com as suas próprias mãos vai fazer a pessoa só te repudiar, porque ela já não quer mais viver ao seu lado, ela não quer mais viver o relacionamento. Na cabeça dela, você foi a pior coisa que podia ter acontecido na vida. Não estou dizendo que foi, irmãos, eu estou falando como a pessoa que quer se livrar da outra pensa, né? Ela começa a se justificar os erros da outra para poder sustentar a decisão que ela está tomando. Então, assim, no começo, eu repudiei meu esposo, eu não tinha ninguém, mas eu repudiei ele. Então, eu entendo perfeitamente. Além de tudo, quando a outra pessoa quer te forçar a ficar com ela, você gera raiva da pessoa. Eu tinha raiva do meu esposo querendo me obrigar a estar ali naquele lugar, porque quem não sabe, eu morava, quando começou o meu deserto, no exterior, e nós, por termos filho, eu precisava da autorização dele para poder vir ao Brasil, por exemplo, visitar minha família. Então, ele entrou na justiça para eu conseguir, para ele conseguir que eu só poderia vir com autorização de saída da nossa filha. Então, ele decidia a data de saída e a data da volta, né? Ou seja, eu me sentia presa. Isso me fazia ter raiva dele. Eu tinha tanta raiva dele que a única coisa que eu queria era ir longe de mim. Mas eu entendo hoje que o medo dele era assim, a coisa estava tão ruim e eu tinha aprendido durante as brigas que se eu falasse vou embora, ou a briga parava, cessava, que ele tinha medo de qualquer dia eu pegar a mala e nunca mais voltar. Mas naquela época eu não entendia isso. Eu pensava que era um controle da parte dele. E eu fiz muito sofrer. Então, assim, meus irmãos, deixa a pessoa aí, solta para que você possa descansar a tua cabeça e entender o que você precisa mudar, que aí foi o que aconteceu, que aí entrei o posicionamento, né? Quando eu entrei no meu posicionamento, eu falei, não, eu preciso soltar, eu tenho que deixar ele viver isso, porque senão ele vai me odiar. E tudo que a gente faz, irmãos, que acaba afetando o relacionamento dele em si, lá com a outra pessoa, ele vai achar que não dá certo por conta que a gente está sempre envolvido, que a gente está destruindo o relacionamento, e não porque a mão do Senhor agindo. Então, o que ele faz? Insiste, solta, que o Senhor vai cuidar, o Senhor vai tratar e vai trazer de volta. E Sheila, e quem fica? O que tem que fazer também? Se posicionar, se preparar. Então, quando falei, agora eu vou me posicionar, e aí eu via nos testemunhos, eu passei a conhecer a Deus, a conviver com o Senhor, a ler mais a palavra de Deus, a obedecer, fiquei sensível à voz do Espírito Santo, eu mudei o jeito rixoso de ser, eu tinha um sonho e durante o deserto o Senhor me permitiu realizar, sei lá, tirar carta de carro, né? Não é o meu caso, mas eu vejo que acontece muito isso, principalmente com as mulheres. Eu comecei a me arrumar mais, a me cuidar mais, né? Eu tive consciência de que eu era rixosa, então eu precisava mudar esse jeito, eu era explosiva, eu mirava por qualquer coisa, então eu precisava mudar isso. Irmãos, a gente só pode mudar a nós mesmos. A gente não tem o poder de mudar o outro. Então, eu tenho que soltar aquilo que eu não posso controlar. Sabe por quê? Porque senão eu vou enlouquecer. Trazendo uma palavra para os irmãos que veio aqui na minha mente, que diz assim, né, sobre o posicionamento, né? Mas, agora abandone todas essas coisas. A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a língua
indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Está lá em Colossenses 3 essa palavra. O que significa isso, irmão? Quando eu tenho que nascer de novo, né? Eu preciso realmente voltar a me amar, eu preciso colocar as ordens, as prioridades. Eu, antes de descobrir que eu estava no deserto, a minha prioridade era o meu trabalho, né? E está errado, né? Não posso colocar as coisas acima do meu marido, acima da minha filha, acima de Deus. Há uma maneira, eu servir o meu marido, a minha filha, a minha casa, é uma maneira de servir a Deus, é mostrar um pouco de Deus através de mim para eles. Então, óbvio que o meu marido não ia querer saber nada de Deus, porque a pessoa que confessava o nome de Deus dentro de casa parecia uma louca, né? Então, aqui também tem lá em Filipenses 2 que diz assim: não façam por ambição egoísta ou vaidade, mas a humildade considerem os superiores a vós. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, seja em atitude de vocês mesmos a Cristo Jesus. Lá em Mateus 5, irmão, fala muito sobre a justiça. A gente precisa começar a crer na justiça de Deus. Eu vejo mulheres se desesperando, com raiva, com rancor, querendo tirar mais dos esposos, querendo colocar na justiça. Toda vez que você colocar a sua mão para fazer a justiça do homem, Deus vai tirar dele. Agora, quando eu dobrar os meus joelhos e crer na justiça divina, o Senhor vai operar ao meu favor. Então, irmãos, solta, deixa essa pessoa aí, porque isso está acabando com você, está acabando, está piorando o relacionamento entre você e o seu cônjuge. Eu tive o meu deserto foi vendo o meu esposo todos os dias, né? Ele vinha em casa todos os dias visitar nossa filha. Aí as pessoas falavam assim: nossa, Sheila, você tem sorte. Irmãos, eu não tinha sorte, não. Eu tinha deixado ele ir. E eu não ficava competindo com a Amy, que é outra coisa que eu vejo, assim, muito grave entre as esposas. Eu não competia com ela, porque eu falei assim: ela foi um escape para ele. Eu fui uma decisão, né? Ele me escolheu um dia. Ela foi uma fonte de escape. Então, assim, eu sei que ela ganhou ele com palavras, mostrando doçura. Ninguém vai se mostrar no início do relacionamento, né? Então, assim, eu falei, mas um dia a máscara vai cair, porque existe uma aliança entre nós. Eu não preciso competir com ninguém. Eu vou continuar sendo eu, só que eu vou melhorar. Eu não vou ser mais aquela velha mulher. Então, meu esposo começou a perceber a minha mudança. E, irmãos, era notável que ele percebia. Ele fazia alguns comentários que eu não lembro exatamente como ele falava, mas era perceptível. Eu lembro até um dia que eu perguntei para o Senhor, né? Eu falei, Senhor, o que meu esposo pensa sobre mim? E eu abri a Bíblia e saiu aquela palavra do milagre de Jesus no casamento, né? Que é um dos primeiros milagres que Jesus faz, né? Transformar a água em vinho. Naquele momento que eu abri ali, gente, para mim foi assim, eu lendo aquela palavra, eu chorava na felicidade do Senhor, porque eu entendia que meu esposo tinha entendido realmente que eu tinha mudado, ele já me via com outros olhos, ele percebeu que eu tinha saído da água, né, aquela água, e havia me transformado em um vinho novo, em uma nova pessoa, em algo muito melhor, né, que o Senhor tinha me transformado em algo muito melhor. E, irmãos, quando isso é perceptível, você melhora todos os relacionamentos ao seu redor. A gente estava doente. Eu lembro que quando eu voltei para o Brasil, que eu fui para o meu apartamento morar, eu arrumei problema com o vizinho, com o síndico. Nossa, era o ó na minha vida. E hoje eu entendo que era porque eu não tinha paz. Sabe por quê? Porque quando eu fui curada, eu fiz as pazes com vizinhos que eu cheguei aí na delegacia da parte, só para vocês terem noção das ameaças que meu marido um dia teve que parar um lá e encarar como, se você continuar mexendo com ela, você vai ter que se ver comigo. Com o síndico. Nossa, eu lembro o dia que eu pedi desculpa para ele, falei, desculpa, eu te atormentei tanto, né? Logo quando eu cheguei, quero me desculpar, me sinto muito envergonhada por aquilo. Ele, não, imagina. E aí
Quando eu fui vender o apartamento, irmãos, precisei tanto dele para documento, para assinatura e para não sei o quê, para você ver como a gente está doente, irmãos. E com isso, tudo que está ao nosso redor, a gente acaba inflamando, né? Eu estava com problemas com a minha mãe, sabe? Eu queria brigar com meu irmão por besteiras. E aí, quando você é curado, irmão, você passa a ver a pessoa com mais misericórdia. Quando eu me curei, quando o Senhor me curou, eu olhava o meu marido no pecado, sentia misericórdia, eu tinha muita dó dele. Eu falava assim, meu Senhor, transforma a vida desse homem, sabe, Deus? Cura ele, renova ele. Meu Deus, liberta ele por amor ao teu nome para que ele seja salvo, sabe? Mesmo que o Senhor não restaure o meu casamento, eu sei que agora talvez não seja da tua vontade, eu sei que um dia vai ser, porque eu tenho promessa do Senhor e eu não vou morrer enquanto as promessas não se cumprirem, porque isso é promessa do Senhor que está na tua palavra. Mas, meu Senhor, tira ele dessa vida, porque meu marido está se acabando. Se ele vier amanhã acontecer o pior na vida dele, o que, que vai ser da sua alma? Eu já comecei a olhar para ele como um irmão. E, irmãos, o descansar, vou fazer um vídeo sobre isso também, o que eu sentia na época, né, do descansar. O descansar é uma época perigosíssima. Eu ouvia a Sol lá do canal Restaurar Casamento falar e eu falava, eu não imaginava, mas ela é uma época perigosa mesmo, perigosa porque você está vivendo um momento assim tão bom com o Senhor, você está tão restaurado, tão transformado, você começa a ver as coisas diferentes, as possibilidades, e aí provavelmente, por exemplo, meu marido entrou no deserto, né, fora de casa, antes de vir, o Senhor colocou ele no deserto, então eu vi as coisas na vida dele só dando errado, igual dava comigo quando eu estava no início do deserto, e eu olhava e falava assim, meu Deus, a minha vida está tão boa, já pensou esse homem volta agora e cheio de problemas. Ai, meu Deus do céu, será que eu vou voltar a ser o velho homem se esse homem vir com esses problemas todos? Irmãos, Deus é tão perfeito que quando ele une, a calmaria do outro também já havia chegado, o outro também já está no processo de cura, e o Senhor já está restaurando por completo, né? O Senhor vai fazendo aos pouquinhos para que a nossa fé seja edificada e a gente possa perceber a mão de Deus agindo, né? Então, descansa no Senhor, deixa aí, solta isso que está te machucando, deixa o espaço para o outro se curar. Eu vi mulheres, meu Deus do céu, tomando tanta atitude à base da raiva, do rancor, sabe, do ressentimento, que acabaram perdendo o marido entrando com guarda compartilhada, porque o marido ia na sua casa visitar as crianças e ela fazia da vida daquele homem um inferno, e eu falava para ela, mulher, deixa o homem tranquilo, ele só vai uma, duas vezes visitar a criança, deixa esse homem em paz com essas crianças, sabe? Era o dia que ela queria educar as crianças, era o dia que ela queria forçar a criança a comer, eu falava, você tem outros 6, 5 dias na semana para educar essa criança, deixa hoje desfrutar o pai, aí acabava os dois discutindo, até que o marido não aguenta mais e vai lá, entra com a guarda compartilhada, e aí o que acontece? Pega a criança no fim de semana e vai para casa da OM com a criança. Então, ou seja, e tudo isso por conta do orgulho que essa mulher carregava, né? Da mágoa, do ressentimento, do rancor, então fica botando a mão e não deixa ir. Eu vi um post outro dia de um colega de trabalho, ex-colega de trabalho, que ele escreveu assim, né? No dia que eu tomei uma decisão importante na minha vida, as pessoas me perguntaram se eu estava feliz. E eu respondi: feliz eu não estou, mas eu me sinto em paz. Irmãos, hoje em dia as pessoas confundem felicidade com paz. E exatamente isso que ele falou. Eu não acredito que quando se acaba um casamento, até o outro que vai, ele vai feliz. Não. Mas o que acontece lá é que ele encontra paz, porque é tudo novo, né? Não existe guerra no novo, né? Já aqui a guerra. Então, assim, eu sabia que se eu tinha que competir com a M em algum sentido, era em que ele chegasse em casa e tivesse paz. Então eu fazia de tudo para que quando ele chegasse em casa, nem que eu desaparecesse lá da sala, porque ele ficava na sala, então eu vinha para o quarto, ficava lendo a Bíblia, estudando, vendo vídeo, ou estava na cozinha cozinhando, sabe? Mas eu queria deixar ele ter paz, porque eu sabia que a única coisa que ele estava procurando era paz, porque felicidade não existe, mas a pessoa encontra paz. Então, assim, eu queria trazer
um breve relato sobre o deixar ir e posicionamento. Eu vou ver se mais para frente eu faço mais detalhado para vocês, com mais riquezas de detalhes, de coisas, com histórias que aconteceram, para poder trazer maior clareza. Mas esse tema foi muito falado comigo esses dias e eu queria colocar aqui para poder estar partilhando com as pessoas. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém?